Leonardo, o que são exoplanetas, como eles são formados e qual a importância de conhecê-los? Bem, Pedro, o que são exoplanetas? Na realidade, eu já tenho um vídeo, né, o TED falou sobre eles, pode clicar aqui em cima, né, mas de uma maneira bem resumida, exoplanetas são objetos igual aos nossos planetas, mas que são descobertos fora do sistema solar. Como eles são formados? Existe uma teoria bem vasta para explicar isso, mas o modelo geral que a gente conhece atualmente sobre a formação dos planetas ocorre quando a sua estrela-mãe está colapsando, ou seja, quando ela está começando a se formar, devido ao momento angular, né, da nuvem primordial, existe uma formação de um disco ao redor da estrela, né, esse disco que muitas vezes é bem fino, e é nesse disco que eles se formam, com um processo muito parecido com a formação da sua própria estrela, mas tem umas diferenças pequenas, porque no seu centro forma-se primeiro um núcleo de materiais mais sólidos e mais densos e depois você tem a formação do planeta. Mas acontece aí nesse disco ao redor da estrela-mãe, né? E a importância dos exoplanetas é muito vasta, né? Ela vai desde entender como todos os planetas se formam, né? E aí eu estou colocando ambientes como, por exemplo, Sol, como estrelas do tamanho do Sol, estrelas maiores que o Sol e estrelas menores que o Sol, né? Até saber ou tentar entender uma das questões mais antigas e instigantes da humanidade, que é a seguinte: estamos sozinhos no universo? Então, para entender isso, né, ao longo dos últimos 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos, existiu uma grande correria, digamos assim, um avanço muito grande nessa área da astronomia, que é a exoplanetologia, onde, por exemplo, 3 satélites já foram lançados pela Agência Nacional Norte-Americana e a Agência Nacional Europeia, a NASA e a ESA, né, que são o Corot, o Kepler e o TESS. Todos esses 3 fizeram avanços gigantescos na área de exoplanetologia e hoje a gente está colhendo os frutos, né, dessa grande, digamos assim, essa grande caminhada que a gente fez dentro dessa área bem interessante. Os planetas podem ter 2 estrelas-mães? Bem, para responder essa pergunta, vale lembrar que logo no início, quando os planetas foram descobertos, né, o primeiro planeta, por exemplo, descoberto foi ao redor de uma estrela parecida com o Sol em 1995. Houve 2 exoplanetas descobertos antes, mas num sistema muito mais exótico, que não dá para falar aqui, mas a gente pode falar no outro vídeo, né, que foi ao redor de um pulsar, entrar em detalhes sobre isso. Mas acreditava-se que para existir planeta ao redor de 2 estrelas seria uma tarefa bem complicada. E isso por quê? Porque se a estrela, a depender da distância dela, existe uma região de estabilidade muito grande. Então, você precisa ter a formação de planetas muito distante das 2 estrelas, né? E isso não aconteceu logo, só aconteceu graças à missão Kepler, né, que mostrou que de fato existe esses objetos ao redor de 2 estrelas. Só que todos os objetos que o Kepler conseguiu detectar até então, as 2 estrelas mães são vivas. O que significa isso? As estrelas ainda estão queimando o hidrogênio no seu núcleo e transformando em hélio para gerar sua energia. Então, uma das perguntas que os astrônomos começaram a fazer: será que o que acontece, por exemplo, se uma dessas estrelas acabam evoluindo e morrendo? É possível ainda existir planetas ao redor desses sistemas, ou seja, uma estrela viva e uma estrela morta, ou seja, um sistema binário evoluído? Essa pergunta, para respondê-las, vários astrônomos começaram a apontar seus telescópios para regiões onde tinha essas binárias evoluídas para tentar verificar se de fato naquela região, né, ao redor das binárias tinha planeta, né? E a partir de 2009 já existe alguns sistemas como esse detectado, mas com uma técnica que
não define a presença do planeta. Essa técnica, conhecida como variação do instante do eclipse de uma binária, ela diz o seguinte: imagine a seguinte situação: você tem uma binária isolada e uma passa na frente da outra e vice-versa, certo? Então, se elas duas estão completamente isoladas, o que vai acontecer é o seguinte: todo o eclipse vai acontecer exatamente num tempo bem determinado, que a gente chama de período orbital. Agora imagine a situação onde tem duas estrelas e tem um planeta ao redor. O que vai acontecer é que os eclipses vão acontecer antes e depois, seguindo uma variação que a gente chama de periódica. Uma vez determinada essa variação periódica, a gente tem o indicativo que tem um planeta ali. No entanto, ainda no cenário de binárias evoluída, a gente tem uma outra explicação teórica para esse tipo, de variação. E a explicação é a seguinte: vocês provavelmente sabem que o Sol ele tem um ciclo de atividade magnética. E o que é isso? Vocês sabem que o Sol tem manchas solares, conhecidas como manchas solares. Essas manchas elas variam ao longo do tempo e a variação dela é da ordem de 11 anos mais ou menos. Então, a cada 11 anos o ciclo de atividade solar fica maior e menor. Essa atividade solar ela gera uma variação do raio do Sol. Agora imagine se você tem um outro objeto do lado e se esse objeto, como o Sol, tiver também uma variação da sua atividade. O que vai acontecer? Variando o raio, você tem uma variação do período orbital. Então, uma vez que você detecta a variação do período orbital no sistema binário evoluído, não significa dizer que você tem detectado diretamente, digamos assim, de uma maneira unívoca, os exoplanetas. Como fazer então para confirmar se de fato os planetas existem ao redor das estrelas evoluídas? Bem, como eu mostrei, como eu falei, existem dois cenários. O primeiro cenário é se tem de fato um planeta, e o segundo cenário é a atividade de uma das estrelas. Então, a única maneira de você fazer, na realidade tem duas maneiras, mas a maneira que a gente usou nesse trabalho foi o seguinte: se a gente tem duas hipóteses, se a gente pega e mostra que uma hipótese não justifica, sobra só uma das hipóteses. E foi isso que a gente fez. A gente mediu a atividade magnética de uma das componentes, a componente viva do sistema, desse objeto que foi observado pelo satélite Kepler. Então, como o satélite Kepler deu para a gente uma que a gente chama de curva de luz, ou seja, os dados do brilho da estrela ao longo de quase 4 anos, nós podemos, com esses dados, verificar com as manchas, assim como tem no Sol, esses objetos também têm mancha. E ela forma uma variação nesses dados que a gente pode medir. Além disso, tem uma outra coisa bem interessante, que nesse objeto também tem o que a gente chama de flare. Flare é uma palavra em inglês que significa dizer erupção. No Sol a gente vê essas erupções jogando material no meio interestelar e que chega aqui na Terra através do seu campo magnético e é jogado para os polos. A gente conhece isso como as auroras boreais e as auroras austrais. Essas auroras advêm das erupções que acontecem no Sol. Da mesma forma, nessas estrelas, a gente consegue ver as erupções. E, como eu havia dito, se a gente consegue medir a frequência dessas erupções, a gente pode verificar quando tem uma frequência máxima da erupção e quando tem uma frequência mínima de erupção. E a gente mediu isso na estrela, tanto com os flares, com as erupções, como com as manchas. E a gente mediu um período de aproximadamente 600 dias. Esse é o período da atividade magnética do objeto no sistema binário evoluído. Como a gente tinha medido também com esses mesmos dados que o período orbital do sistema está variando ao longo de quase 18 anos, é impossível explicar esse período com 600 dias, certo? Então, o que a gente fez? Excluímos a atividade magnética como explicação e o que resta para a gente é a existência do exoplaneta. Então, dessa maneira, a gente consegue mostrar que ali naquele sistema tem um exoplaneta. Existem outras maneiras também, ou seja, você medir com outra técnica
ou fazer medida direta do objeto. Mas isso a gente vai precisar de ir além. Existe então a possibilidade de uma segunda geração de exoplanetas. Nesse caso, como faria para distingui-los da primeira geração? Se uma das estrelas, a formação dos planetas, como eu já havia dito, acontece na formação das estrelas mães, logo no início da vida delas. Mas imagina o seguinte, uma das estrelas acaba morrendo e na morte dela, ela joga para fora boa parte do material dela. E esse material continua acoplado gravitacionalmente às duas estrelas. A partir desse material, você pode ter a formação de uma nova geração de planeta, o que é super bacana, de se imaginar. Ou seja, você pode ter várias gerações de planetas, nesse caso, uma e duas gerações de planetas, no mesmo sistema. Esse objeto que a gente detectou, com os nossos dados, é impossível da gente verificar se esse objeto é de primeira ou segunda geração. No entanto, para distingui-los, a gente tem que fazer o que a gente chama de medida direta do objeto e verificar esse objeto, a atmosfera dele, se ele é uma atmosfera de um objeto jovem ou se é uma atmosfera de um objeto tardio, um objeto velho. Então, para fazer isso, a gente tem que usar espectros comparativos de objetos jovens que já foram medidos e espectros de objetos, e aí o objeto são planetas, velhos, e verificar com qual deles ele se assemelha mais. Mas para fazer isso, a gente vai precisar usar a tecnologia ou puxar a nossa tecnologia ao seu limite que a gente tem atualmente ou além. Ou seja, a maior parte desses objetos, eles são tão fracos, mas são tão fracos comparado com as suas mães, que para tirar uma foto dele direta, a gente precisa cobrir as mães, as estrelas, e a partir daí a gente conseguir tirar uma imagem dele. Mas a maior parte deles estão tão distante que mesmo com os nossos maiores telescópios atuais, que são telescópios com, imaginem, 8 metros de diâmetro, são os maiores telescópios que a gente tem atualmente, mesmo com eles a gente não consegue ir muito distante. Então, para conseguir fazer isso, a gente tem que esperar um pouquinho a nova geração de grandes telescópios que estão sendo construída, que é um telescópio, todos eles acima de 20 metros de diâmetro, que tem o GMT, o TMT e o ELT. Todos os três são maiores de 20 metros, vão ser montados no deserto do Atacama, no Chile, e no Havaí. E a partir dessa nova geração de telescópios, com a nova geração de instrumentos mais sensíveis, a gente vai poder não só fazer uma medida direta do objeto, como também saber se ele foi formado no início, quando começou a vida das duas estrelas, como também verificar se ele foi formado depois, numa segunda geração, a partir da massa perdida por uma de suas mães. Obrigado.